Então, beleza, pessoal? Nós vimos aí que agora tem uma pequena diferença quando falamos de velocidade instantânea. Viram ali o rapazinho andando de bicicleta, viram o trânsito aqui na cidade de Porto Velho, uma pessoa pescando. Então, tudo isso tem o quê? Velocidade. Geralmente no rio nós temos velocidade constante, né? O rio descendo, ele tem uma certa velocidade que você vai ter. Tanto é que quando você está subindo o rio, você vai mais lento, quando está descendo, você vai mais rápido. Tem a soma, né, das velocidades relativas. Quando eu falo de carro no trânsito, o que acontece? Alguém freou, você freia, passa numa lombada, passa perto de um buraco, desvia, faz uma curva. Então, tudo isso oscila a sua velocidade. E quando nós olhamos no velocímetro, que olhamos essa velocidade, dizemos que é a velocidade instantânea. Beleza? Então, vamos lá para a nossa revisãozinha. Então, movimento uniforme, parte 4. Então, nós vemos o movimento uniforme. Lembra o que é uniforme? Alguma coisa não muda. O que não muda? A velocidade, mas nós estamos falando de velocidade instantânea. Por um pequeno momento, ela vai ser constante. E vimos aí a questão do gráfico da posição em relação ao tempo, né? Posição e trajetória, vimos a diferença aqui. Posição e trajetória, o que é posição? Posição em uma trajetória é quando você tem um quilômetro zero e a partir dali você faz marcações. Positivo para a direita e se eu viesse para a esquerda, negativo, né? Menos 1 aqui, vamos supor aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... e assim por diante. Lógico que tudo isso aí está em quilômetros. Então, eu saí da posição menos 1 e andei até a posição 9. Então, do 0 até 9, 9. Mais 1 que está antes da origem, 10. Então, isso é a posição. Não, professor, agora eu quero sair lá do 2. Não vou sair mais do lado menos 1, não. Vou sair do 2. Então, você pega esse 2 e vai até o 9. Então, aí você tem 7 quilômetros. Então, é isso. Posição é onde você está em uma trajetória. Beleza? Temos o caso das estradas aí que os alunos, principalmente, já estão bem acostumados, né? Então, velocidade instantânea é velocidade naquele momento. Você olhou para o velocímetro e verificou a sua velocidade. Algo interessante. Por exemplo, gente, você está andando de bicicleta, eu gosto de pedalar, até a professora Deise também. O professor Décio, ele é mais ficar na manha, né? Mas a gente que é mais novo, fica ali procurando alguma coisa, pedalar e tal. Tem o velocímetro, você pode ter ali. Ele vai medir sua velocidade quando você não tem GPS. Mas hoje, como tudo tem no celular, tudo, gente, se você pensar para medir algo, tem no celular. Então, você coloca ali, liga um aplicativo, que ele vai te dizer qual a velocidade que você está, qual a maior velocidade que você atingiu, a menor velocidade te dá a média. Porque às vezes você para, né? Ele para. Aí depois ele te dá até a média de velocidade que você teve. Então é muito legal. Então se quiser procura aí, tem os aplicativos, não vou falar aqui qual, mas você pode pesquisar aplicativos que vai medir a sua velocidade quando você estiver correndo, pedalando, dirigindo, tudo isso. Beleza? Então, vamos continuar? Então, ele te fala essa questão da velocidade instantânea, a maior, a menor e também, no movimento uniforme, né, a velocidade média. Lembrando que é instantânea, mas sempre tem um momento que ela permanece constante, mesmo que seja pequeno. Então, qual a diferença da velocidade média para cá? É que é o menor tempo possível. Olhou, pronto, mediu, já era. Não olha mais. Depois que mede, já foi. E determinação gráfica da velocidade instantânea. Vocês viram que o gráfico da velocidade instantânea não é mais uma reta, certo? É uma curva, porque de acordo com o que você vai andando, você vai aumentando sua distância em relação ao mesmo tempo. Então, pensa aí, gente. Em 1 segundo eu andei uma distância. Em 2, que é mais 1 segundo, eu vou andar mais. Aí, quando eu andar mais 1 segundo, eu vou andar mais ainda e assim vou aumentando. Tranquilo? Nas próximas vocês vão ver que o nome disso é diferente, mas nós vamos ver. Vocês vão ver, principalmente com a professora Deise, ela vai passar isso para vocês. Movimento uniformemente variado. Tranquilo? Então, vão lá, façam as atividades. Já já a gente volta para a correção.
Então, pessoal, vamos lá, né? Vai que ficou alguma dúvida. Mas se ficou a dúvida, é muito essa questão de observação. Vamos olhar direitinho no gráfico e tirar essas dúvidas agora. Bora lá? Então, olha aí, tirando as dúvidas que tenham ficado. Primeira questão, o gráfico a seguir indica as posições de um móvel durante 5 horas de movimento. Olha aí, ó, durante 5 horas, esse móvel se deslocou aí. Letra A, qual a posição deste móvel no início do movimento? Isto é, para o tempo igual a 0. Isso aí vocês já até responderam, só de olhar, não vou nem me preocupar que eu tenho certeza que vocês já fizeram. Letra B, qual a posição deste móvel quando T é 2 horas? Então, o que você vai fazer? Você vai traçar aquela retinha pontilhada do tempo 2 horas até o eixo ali da distância. E você vai achar, opa, volta. Qual a posição deste móvel no final do movimento? Para T igual a 5 horas. Essa daqui também vocês já mataram de entrada. Com certeza não tem nem dúvida. Então, no início, para T, tá enrolando a língua, para T igual a 0, tempo igual a 0, qual a posição? Olha ali, 30, porque o meu tempo ainda está aqui, ó, eu estou iniciando aqui. Então, eu vou subir até o pontinho que está lá. Então, para T igual a 0, distância igual a 30 quilômetros. Direto, gente. Isso aqui é só olhar o gráfico, você mata. Lembra? Eu tenho que olhar aonde está o pontinho no eixo de coordenadas da distância. Lembrando aí que distância é quilômetro e tempo em horas. Isso aqui está muito tranquilo. Vamos para a segunda. Qual a posição deste móvel quando T é 2 horas? Quando T é 2 horas, você vai fazer o quê? Você vai traçar aquela linha pontilhada ou uma seta mesmo. Olha ali a seta, 2 horas, tá vendo? Ó, em 2 horas, eu faço essa seta até o ponto. Nesse ponto, eu traço até ali na distância. Então, olha só onde vai bater? 50. Então, distância 50 quilômetros. Bem facinho de observar. Certo? Então, letra B. Com certeza também não tiveram nenhuma dificuldade, porque aí está muito tranquilo de ser feito. Muito tranquilo. Qual a posição do móvel no final? Então, gente, ó, tempo está aqui, ó. Meu tempo está aqui, ó, 5 horas. Só que eu tenho que olhar para que eixo? Para esse eixo aqui, ó. Então, bora lá. Para ter 5 horas, olha lá, eu pego 5 horas e volto para o meu eixo lá de coordenadas, que é quem? A distância. Então, olha só como é facinho. Em 5 horas, eu estou exatamente na distância que é a origem, né? 0 quilômetro. Então, fecha aí, ó, bem tranquilo, uma questão que não tem dificuldade nenhuma para você fazer. É só olhar a minha distância em relação ao tempo que eu estou perguntando. Tempo 0, 30. Tempo 2, 50. Se eu perguntasse tempo 3, gente, só para fazer aqui diferente. Ó, se fosse no tempo 3, eu teria que puxar aqui, certo? Tempo 3. E puxar aqui, ó, 50. Tá vendo como é que ficaria também? Facinho, puxei o tempo, a distância que eu preciso, já acho. Então, bola para frente, vamos lá. Olha aí sim, hein? Pedalada, sair um pouquinho, suar um pouco, fazer esporte. Questão 2. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move, olha só, ao longo de uma pista retilínea. É mostrado a seguir. Qual a velocidade do ciclista no instante 2 segundos? Então, se você olhar exatamente aqui no gráfico, olha só, ele te fala em 2 segundos, certo? O que você faz? Você vem aqui, deixa eu só apagar esse risco. Você vem aqui, 2. Tá vendo aqui, ó? 2 aqui. Eu subo, certo? 2. Aí, 2. Mas ele quer saber o quê? A velocidade. Então, tem um gráfico de velocidade pelo tempo. Agora não tenho distância, mas velocidade.
Olha aqui, em 2 segundos. Olha como é fácil. Subi no tempo e puxei para a velocidade. Ah, professor, mas era a distância. Gente, já falei que você faz o gráfico do que você quiser. Não perca seu tempo, isso, aquilo. Não, é qualquer coisa que você quiser fazer, você faz gráfico. De tudo. Até mesmo agora, na pandemia, né? Quantas pessoas da população são vacinadas diariamente? Se eu aumento o número de aplicações, aumento o número de pessoas vacinadas, em quantos por cento aumentou, tudo isso você trabalha tranquilamente no gráfico. Então, olha só, 8 metros por segundo. Questão 3. Fez São Paulo, a posição de um ponto varia. Olha o que fala, varia no tempo conforme a tabela. Gente, aqui é distância, aqui é tempo. Tempo 0, 6 metros. 1 segundo, 9. 2 segundos, 12. 3 segundos, 15. 4 segundos, 18. 5 segundos, 21. O que vocês viram que está aí? Tem alguma coisa constante, não tem não? Se você analisar, tem alguma coisa constante. 0,6, 1,9, 2,12, 3,15. Vocês estão reparando um salto que eu estou tendo aí? Eu estou tendo um salto de quanto? Olha só. Como o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Podemos notar pela tabela, que a cada 1 segundo a distância varia, varia 3 metros. A cada 1 segundo a minha distância varia 3 metros. Então, a velocidade é 3 metros a cada segundo. Se você ver, 0 está 6. Depois de 1 segundo foi para 9, aumentou 3. Aí 2 segundos foi para 12. Mais 1 segundo, 3, foi para 15. Mais 1, 4, foi para 18. Então, você vê que é constante. Bom, então, olha lá, distância inicial, que é aqui, velocidade e tempo, vai me dar a distância final. Então, como eu monto? A minha distância inicial no tempo 0 está aqui. Eu começo no 6. E depois eu achei a velocidade só de olhar no gráfico, só de olhar a tabelinha aí de valores, não o gráfico, a tabela. 3. Então, minha resposta correta, D igual a 6 mais 3T. Lembrando, tomar muito cuidado com essa questão dos sinais, tá? Essa questão dos sinais pega a pessoa aí. Às vezes o cara faz errado. Como está aumentando e é tudo positivo, você analisa que não tem nada negativo aí, né? Porque eu estou aumentando a minha distância em relação ao tempo. Então, pessoal, o que acontece? Toda vez que eu estou falando de distância e estou saindo de perto da origem, estou me afastando, vai ser tudo positivo, tudo legal, tudo bacaninha. Para que serve essa equação? Eu sei de onde eu saí e eu vou usar essa equação e a velocidade não vai mudar? Beleza, iniciei no 6, mais a velocidade que é 3, vezes t. Você pensa, mas para que isso? Se eu sei a posição que eu saí e eu sei um tempo, por exemplo, depois de 15 segundos onde eu vou estar, eu posso saber? Eu posso, porque eu já tenho a equação 6 mais 3 vezes t. Aí coloco 15 e resolvo, acho. Mas eu quero saber quanto tempo eu vou levar para chegar na posição 400 metros. Aí você vai substituir o 400 no lugar da distância e vai resolver. Quer ver? Vamos lá rapidinho? Então, olha só. Se você quer saber, por exemplo, 400, você joga 400 aqui, arruma a equação, passa subtraindo, passa dividindo e acha. Mas se eu quiser o tempo em 15, substituo aqui no t e faço. Entendeu? Então é bem tranquilo isso aí. Então vamos para frente. Enem. OBF 2006. 2 ciclistas. Olha aí, o professor Décio está homenageando. O professor Mac e a professora Deise, né, que gosta de pedalar. A e B movimentam-se sobre uma mesma pista retilínea. 2 ciclistas. E é uma pista plana, né? Conforme está descrito pelas retas no gráfico a seguir. Olha só o que está falando. Um começou aqui no 0. O outro começou em 60.
Em um certo momento, eles se toparam aqui, né? Se cruzaram. Mas analisa, o ciclista A saiu do 0 e o ciclista B saiu do 60. Se você analisar, com certeza o A, pelo que você observa, ele está andando bem mais. Porque você analisar aqui, ó, em 1 segundo, deixa eu ver, 1 segundo, ele anda 20 metros. Em 2 segundos, 40. 3 segundos, 60 e assim por diante. O outro não. O outro ele já anda um pouco menos. Ó, ele sai aqui, ele vai conseguir andar em 5 segundos, ele sai de 60 até 100. Ele anda só 40. Então ele está bem mais devagar. Você pode ver que ele não completa um quadradinho desse, né? Mas beleza, isso aí você observa. Só que a pergunta não é quem mais é rápido, quem é mais devagar. Tem várias afirmações que nós vamos olhar. Então olha bem, o ciclista A sai da origem e o ciclista B sai de 60. O A ultrapassa o B e assim por diante. Então o que você vai analisar? Olha aqui, ó, uma coisinha aqui. Ó. Se você sair daqui até aqui, ó, observa. 5 segundos, ele andou quanto? Ele andou 40 metros. Se você pegar daqui, ó, se você pegar daqui, mais, deixa eu ver, passou aqui, 100, 200, 140, quase aqui, ó. Ele vai andar aproximadamente a mesma coisa e assim por diante. Então, ele vai aumentando a sua velocidade, quer dizer, ele vai aumentando sua distância com a velocidade constante. Então, você consegue traçar aí posições. Mas vamos lá, a pergunta. Primeiro, você tem que analisar que eles estão andando aí com a velocidade constante, porque a linha está retinha, tá? Assinale a alternativa correta com relação à interpretação do gráfico. Os ciclistas se deslocam em movimento uniforme? Primeira afirmação. Está em movimento uniforme? O que é movimento uniforme? Quando a velocidade é constante. Vamos ver. Os dois ciclistas nunca se encontram durante a trajetória? Gente, se um sai do 0 e o outro sai de 60, e nesse ponto aqui, ó, é a ultrapassagem. Exatamente nesse ponto, o A passou pelo B. Porque é lá em 100 metros ele consegue ultrapassar. Beleza? A velocidade do ciclista B é maior que a do ciclista A? Se o A sai do 0 e chega no B, não tem nem lógica, né? Lógico que o A é mais veloz. A velocidade do ciclista A é menor que a do velocista? Não, já acabamos de falar que é maior. Ambos se deslocam com movimento uniforme acelerado? Gente, não é acelerado. Acelerado, ele teria que ter um gráfico com curva, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, mais óbvio, né? É o quê? Os ciclistas se deslocam em movimento uniforme. Só isso. São duas retas, se cruzam, então, movimento uniforme. Aqui o material complementar, né? Análise gráfica da velocidade instantânea. Professor Anderson, aula de Física em Flash. Aí você vai assistir lá 6 minutos e 32 segundos tranquilo para você aprender um pouquinho mais sobre isso aí. Então, pessoal, beleza? Viram aí como é a velocidade instantânea. Lembrando que velocidade instantânea ainda é movimento uniforme que nós estamos trabalhando. Não é necessariamente em movimento uniformemente acelerado que vai iniciar com a professora Deise lá na aula 11. Então, pensa, o que é velocidade instantânea? Velocidade vista ou medida naquele exato momento. Olhou, pronto. O gráfico é uma reta? Não, porque vai mudar, vai oscilar, né? Aumenta, diminui, então geralmente vai ser uma curva. Então não vai ser em linha reta. Se é linha reta, movimento uniforme com velocidade constante. Beleza? Então ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau!